Olá, graça e paz. Nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Amém? Hoje nós vamos ler ainda o livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo 18 e vamos ler na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Sabe, eu não sei se você está conseguindo acompanhar os outros vídeos, mas caso você não tenha visto os capítulos anteriores, volte lá no canal e assista. Volte lá no canal, compartilhe, deixando o seu like, compartilhe, ative o seu sininho de notificações e se inscreva também no canal, tá bom? Então volte lá e veja os vídeos anteriores para que você acompanhe essa história desde o começo, tá? Então eu vou começar hoje aqui com uma oração e a gente já vai entrar na leitura. Deus, aqui eu te agradeço. Te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas. E hoje aqui eu te peço, Senhor, que nesse momento de leitura, nesse momento devocional, Pai, que estamos meditando, que estamos tentando se familiarizar mais com a Tua palavra, nos ensine, nos mostre, Senhor, realmente os nutrientes que contém nessa palavra. Nos mostre, Senhor, o poder que há na aliança que o Senhor fez conosco através dessa leitura. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e peço, toque nosso coração de uma maneira transformadora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, eu não sei se você já está com a sua Bíblia aí, mas pegue a sua, já estou com a minha aqui e vamos para a leitura. Gênesis capítulo 18 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Tá bom? Então vamos lá. O Senhor apareceu novamente a Abraão junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Olhando para fora, viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estava e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: Meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore, enquanto mando trazer água para lavarem os pés. Versículo 5. E uma vez que honrarem seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles. Faça como você disse. Versículo 6. Abraão voltou correndo para a tenda e disse a Sara: Rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. Em seguida, Abraão correu ao rebanho, escolheu um novilho tenro e o entregou a seu servo, que o preparou rapidamente. Versículo 8. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou coalhada, leite e a carne assada e o serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles, à sombra das árvores. Versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Então um deles disse: Voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e Sara tinha passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Versículo 12. Por isso riu consigo e disse: Como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer? Ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso. Então o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu? Porque disse: Pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor?
Voltarei por essa época, no ano que vem, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: Não é verdade, você riu. Versículo 16. Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Versículo 17. Então o Senhor disse: Devo esconder meu plano de Abraão? Afinal, Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele. Eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Versículo 20. Portanto, o Senhor disse a Abraão: Ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse: Exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade, mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Versículo 25. Claro que não farias tal coisa, destruir o justo com o perverso, afinal estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Versículo 26. O Senhor respondeu: Se encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Abraão voltou a falar: Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse: Se encontrarei 45 justos, não a destruirei. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: Por causa dos 40, não a destruirei. Versículo 30. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: Se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu: Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: Por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Versículo 33. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua tenda. Amém? Então, aqui foi a leitura do Gênesis capítulo 18 e agora vamos ao que a gente conseguiu abstrair, o que a gente conseguiu tirar desse texto como nutrientes, como algo para a gente levar para o nosso dia a dia, algo para que a gente dê continuidade entendendo o que o Senhor realmente deixou aqui nas Escrituras para que a gente vivesse. Porque ler a palavra de Deus não é simplesmente um livro comum, mas é ler e viver. Então, marque aqui nos comentários o que você conseguiu absorver e caso você não tenha absorvido nada, eu vou deixar alguns pontos aqui que eu tirei e eu quero seu feedback.
para falar se faz sentido esses pontos, se faz sentido, se realmente você consegue agora observar, você consegue enxergar isso no texto, tá bom? Então, o seu feedback é muito importante. Vamos lá, o primeiro ponto que eu marquei aqui é que Abraão ele oferece o melhor, o que ele tinha de melhor naquele momento ali, ele oferece para Deus, para os 3 anjos que estavam ali visitando a sua tenda, visitando a sua casa, sabe? E isso é o que o Senhor espera de nós também hoje nos nossos dias, que a gente dê o nosso melhor. E muitas vezes nós pensamos que o nosso melhor é em espécie, em algo financeiro, mas não, o nosso melhor está no nosso coração, que é quando nós o entregamos verdadeiramente para Deus. E se as suas atitudes, se as suas demonstrações são sinceras ao Senhor em tudo, você está dando o seu melhor a Ele, tá bom? Outro passo que eu marquei aqui é que às vezes a gente não consegue imaginar quão grande é o poder de Deus, sabe? Porque em muitos momentos só um milagre pode fazer algo acontecer, como foi aqui com Sara e Abraão. Eles já eram muito velhos de idade, eles já tinham passado do prazo de ter filhos. O homem não, o homem ele consegue gerar filho a vida inteira, mas a mulher chega um certo tempo que ela não consegue mais gerar filhos. E e aqui eles já estavam nesse prazo, eles já estavam com essa validade, né, vamos dizer assim, vencida para ter filhos, mas mesmo assim o poder do Senhor é grandioso para fazer com que qualquer coisa seja capaz de acontecer através do seu toque, através do seu poder, sabe? E é aí que tá, muitas das vezes quando é algo impossível, entra dúvida na nossa cabeça. Quando é algo impossível, nós pensamos que não dá para acontecer, tá bom? E por último, eu coloquei que Deus ouve a nossa intercessão. A gente vê aqui que Abraão ele começou pedindo para o Senhor que se houvessem 50 justos ali em Sodoma e Gomorra, que ele não a destruísse. E ele disse isso, se houvesse pelo menos 50 justos ali, ele não destruiria. Sabe, e a intercessão de Abraão não acaba aí. Ele começa diminuindo para 45 e ele chega até 10 justos. E o Senhor ouviu todas as petições de intercessão de Abraão. O Senhor ouviu todo o clamor que Abraão fez por aquela cidade. Sabe, só que a gente precisa ou entender que o Senhor sempre ouve a nossa intercessão. Só que às vezes a gente se limita. A gente se limita. Por quê? Porque achamos que Deus não nos ouve, não ouve a nossa intercessão, mas Ele sempre ouve. Amém? Então foram esses 3 pontos aqui que eu marquei e eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou, o que você conseguiu também absorver agora com esses 3 pontos aqui que eu deixei, se faz sentido ou não. Coloque aqui nos comentários. E por último, chegamos no final aqui. Se você chegou até esse momento, eu quero que você se inscreva aqui nesse canal, sabe? Porque nós precisamos que mais pessoas sejam atingidas pela palavra de Deus e comecem a se familiarizar com ela. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e envie para mais pessoas, e também compartilhe com alguém. Sabe, e caso você tenha perdido os nossos vídeos, ative o sininho para que você deixe de perder, para que todas as vezes que houver um vídeo novo você seja notificado e esse vídeo te transforme. Amém? Então, fica com Deus, tenha um bom dia e amanhã, 5h30 da manhã, estaremos aqui novamente com um novo vídeo, com um novo capítulo, para que eu se familiarize mais e mais com a palavra de Deus. Fica com Deus e até a próxima.